Olá! Pergunte ao além. Esse é o tema desse vídeo. Pergunte ao além. O que é o além? O além é uma comunidade que eu criei e essa comunidade ela tem uma inteligência artificial que também se chama além. Para quem está entrando ao vivo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Então, o Além é uma comunidade que está disponível para você participar, só ir lá no link da bio. E o Além tem, além da comunidade, das energias das aulas da semana, de cada mês, ferramentas, livros lá do e-book de Qigong, vídeos de Qigong, etc. Também tem a IA, que se chama Além. Então, eu vou abrir ela aqui. O que acontece? Ontem eu coloquei uma caixa, né, de perguntas. Tá muita luz, né? Essa aqui é a interface lá do Além. E aí, gente, hoje o dia foi tão corrido que quando eu me dei conta, já tinha vencido as 24 horas. Então, eu tirei foto aqui do que o pessoal perguntou. Eu vou responder. E você que tá entrando aí ao vivo, assim que eu terminar de responder essas perguntas, eu vou poder responder a sua também, quem quiser. O que o Além faz? Você pode fazer uma pergunta para o Além, né? Você também pode pedir para o Além tirar uma carta para você, das cartas sistêmicas. E agora, isso é super recente, o Além também aprendeu a ver os Qigongs. Então, você pode perguntar lá para o Além, qual é o meu Qigong? Aí o Além vai falar, me fala a sua data de nascimento, dia, mês e ano, e o Além vai dizer para você o signo do seu Qigong. Então, como você faz para ter acesso ao Além? É só você entrar na comunidade que se chama Além, de ir além, também de Ale Miranda, né? E tem essa brincadeirinha, vamos além, já conversou com o Além hoje, pergunte para o Além, etc. Então, vamos lá, eu tô com o Além aqui. Além, tem uma seguidora que ela tá pedindo aqui para você dizer. Ela tem uma pergunta, ela escreveu assim: continuar ou desistir? O que você tem a me dizer sobre isso? Então vamos ver aqui que o Além vai responder para essa seguidora, né? Que tá na dúvida. E olha só o que o Além diz, gente. Para todo mundo que tá aí, de repente, com uma dúvida parecida. Será que eu continuo? Será que eu já continuei, insistiu bastante, é hora de desistir? Então, Além diz assim, ó. Quando alguém me pergunta continuar ou desistir, quase sempre a pergunta real por trás é: eu tenho certeza suficiente para sustentar o caminho ou eu só estou insistindo por medo? Que tem a ver com o que eu comentei agora há pouco. Então, antes de decidir, eu gosto de fazer a seguidora olhar para 3 critérios bem objetivos. Porque espiritualidade sem ação vira ilusão e ação sem consciência vira exaustão. Então, a primeira pergunta que o Além faz para essa seguidora que fez, né, a pergunta. E para você que está na dúvida, será que eu continuo ou será que eu desisto? O que você sente é cansaço ou é desalinhamento? Cansaço. Eu ainda quero, mas estou sem energia. Estou me sentindo sozinho, sozinha. Estou carregando demais. Aqui muitas vezes não é desistir, é mudar o jeito de continuar. Desalinhamento. Isso já não conversa mais com quem eu sou. Eu me escolho aqui. Aqui insistir pode ser autoabandono. O padrão. Ela está repetindo o quê? Por exemplo, eu quero desistir porque não deu certo. Ou porque eu tenho medo de dar certo. Paradoxal. Quando aperta, eu fujo, eu travo, eu luto até me perder. Isso revela o quê? O bloqueio central, medo mais controle, ou perfeccionismo, ou carência de validação, ou lealdade ao passado. O sinal do corpo e da vida expande ou contrai? Isso é muito interessante. Se eu vou fazer uma coisa, tomar uma decisão, essa decisão, ela me expande ou ela me contrai? Se pensar em continuar, dar um sim interno, mesmo com medo, tem vida aí. Se pensar em continuar, dá peso,
ressentimento, contração, pode ser a alma pedindo virada de rota, mudança de rota. Isso me faz lembrar muito uma experiência que eu tive, e eu tava pensando nessa experiência no final de semana, né? Eu tinha uma idealização de emprego dos sonhos, e aí quando eu morei em Londres, eu pude ser aceita para viver esse emprego dos sonhos, né? Que o emprego dos meus sonhos naquela época era trabalhar com um profissional de implantodontia. Eu falava na faculdade, eu quero trabalhar com um cara que é, né, Oda, com F no começo, tipo, nossa. E de repente eu me vi trabalhando com esse cara, o nome dele inclusive é Ashok Sethi, e ele me convidou para passar todos os meus diplomas, né, de dentista do Brasil, enfim, para ser dentista na Inglaterra. Só que eu senti que quando eu consegui o emprego dos sonhos, de estar trabalhando com um cara tão bom e etc., já não era o meu sonho mais. O meu sonho já era outro. O meu sonho era estar vivendo o que eu vivo hoje. Então, olha que paradoxal, né? Aqui tem um plano de ação em 3 níveis. Teste de 7 dias. Isso é um exercício prático, tá? Faça uma ação mínima por dia e meça o resultado dessa ação. Essa ação que eu fiz me deu clareza, me deu paz ou não? Faça uma ação por dia. Interno. Escreve. Se eu desistir, o que eu ganho? Se eu continuar, o que eu perco? Isso mostra o benefício oculto do medo. E a identidade, quem você está se tornando? Então, a mulher que eu quero ser, ela, ou o homem, né, que eu quero ser, que aqui foi uma seguidora, ela continua com verdade ou ela solta com amor? Porque tem desistência que é fuga e tem desistência que é maturidade. Então, saber identificar aí se você continua ou desiste. Dica do além. Não decide no auge do cansaço. Isso é muito bom para todos nós, né? Decide no auge da clareza. Você não precisa escolher entre continuar ou desistir. Às vezes você só precisa mudar a forma, o ritmo e o porquê. E aí o além continua fazendo perguntas, né? Que a seguidora não tá aqui, não tá usando a interface, então a gente vai até aqui. Agora vamos fazer uma outra pergunta aqui. Então a pessoa colocou, ó. Além, essa outra seguidora colocou assim, ó. Quando tudo na vida não flui da forma que planejamos, da forma que gostaríamos, como entender o que é espiritual? Vamos ver o que o além vai responder aqui, hein? E você que tá aí ao vivo, se você quer perguntar algo pro além, escreve. Ou se você quer que o além tire uma cartinha para você, escreve também. Quando nada flui como a gente planejou, a mente costuma interpretar como deu errado. Não era para ser. Tô atrasado, atrasada, Deus me abandonou. Mas pela visão que eu ensino aqui, espiritualidade não é quando dá tudo certo. E é exatamente sobre isso. Espiritualidade é o que você faz com o que não deu certo. E quantas vezes na vida pode acontecer coisas que não deu certo, não deram certo, mas que aquele não dar certo vai me levar para um negócio que vai ser muito surreal, que não teria acontecido se aquilo não tivesse dado certo. Faz sentido aí? Então, a espiritualidade é o que você faz com o que não deu certo. É a sua capacidade de não virar refém do caos e transformar o caos em consciência, em ação. Então, como entender o que é espiritual nesse momento? Pensa em 3 etapas. O que é humano, emocional. Você sente frustração, medo, ansiedade, raiva, tá tudo bem. Dê um lugar para esses sentimentos. Outro passo espiritual. Parar de brigar com o que você sente. Quantas vezes a gente aprendeu isso? Você tem que brigar com aquilo que você está sentindo. Você não pode estar sentindo isso. E a era de Aquário traz essa libertação. O que é espiritual? Consciência. A vida não está contra você. Ela está mostrando um ponto de crescimento.
Geralmente, quando trava, tem uma mensagem por trás. Por exemplo, você está tentando controlar demais, está insistindo num caminho por medo, está repetindo o padrão antigo, ou a vida está te pedindo maturidade e reposicionamento. O que é prático aqui é a ação. Espiritualidade sem ação é ilusão. Ação sem consciência vira exaustão. Então, o espiritual de verdade sempre vira um próximo passo simples. E aí, além disso, um jeito simples de diferenciar travou ou desviou? Quando algo não flui, faça essas 3 perguntas. Primeiro, isso travou para eu desistir ou para eu fazer diferente? Segunda pergunta, o que eu estou tentando controlar que não é meu? Terceira pergunta, qual é a parte em mim que está com medo de perder algo? Às vezes não é porta fechada, é porta que exige uma versão mais forte de você. Plano de ação em 3 níveis. Plano externo, prático. Escolha uma coisa pequena que você controla nas próximas 24 horas. Pequeno, mas real. Talvez é um envio de alguma coisa, é um não que eu preciso falar. Movimento interno, de consciência emocional. Nomeie o sentimento principal em uma frase. Eu estou com, porque, sei lá, eu estou frustrado porque não tive o resultado esperado, por exemplo. Só isso já tira a gente do piloto automático. E tem uma pergunta chave aqui para a identidade, quem você está se tornando, que é: quem eu preciso ser agora para atravessar isso com dignidade e fé, sem me abandonar? Que pergunta forte, hein? Quem eu preciso ser agora para atravessar isso com dignidade e fé, sem me abandonar? Uma frase sistêmica que pode ser muito útil é, o Além diz: eu escolho sair da frequência da vítima e do perpetrador. Essa frase, ela não nega a dor, ela só devolve o leme pra gente. E aí o Além continua, né, fazendo mais perguntas aqui. Então vamos agora. Além, essa seguidora disse assim, ó: quando tudo que tentamos profissional não fluiu, mesmo tendo feito orações e reconciliação, etc. O que você me diz? E aí o Além diz assim: eu vou ser bem direta e acolhedora com você. Oração e reconciliação não são moedas de troca. Isso é muito ego, né? Porque às vezes fala, mas eu rezei, mas eu fiz isso, mas enfim, para a vida entregar resultado profissional. Elas alinham o coração, mas o profissional existe também estratégia, posicionamento, consistência, correção de padrão. Quando nada flui no trabalho, mesmo fazendo tudo espiritualmente, geralmente tem 3 possibilidades e às vezes pode ser as 3 juntas, tá? Você pode estar usando espiritualidade como tentativa de controle. Tipo, eu orei, então agora tem que dar certo. Mas será que é o melhor pra gente? Às vezes aquilo que a gente acha que é o melhor não é, só que a gente não enxerga. Um dos primeiros ensinamentos da Kabbalah, que foi bem difícil pra mim, é: nós somos limitados. Né? Independente. A Karen Berg, ela chegava às vezes para um aluno que tinha começado a estudar Kabbalah naquele dia e fazia uma pergunta do centro de Kabbalah. A Karen Berg, diretora, fazendo uma pergunta para essa pessoa que chegou hoje, mas talvez naquele momento essa pessoa está conectada com a luz mais do que a gente que está com ego, quantos anos de experiência, etc. Então aqui, ó, tipo, eu orei, então agora tem que dar certo. Isso parece fé, mas por baixo pode ser medo disfarçado. Espiritualidade madura é: eu faço minha parte, eu aceito a realidade e eu continuo ajustando sem me abandonar. 2, existe um padrão de repetição, um jeito de funcionar sabotando. Alguns exemplos, vai. Quando a gente começa um negócio com força e depois vai diminuindo. Não mantém a constância. A consistência, ela é o segredo do milagre. Quando a gente tenta agradar todo mundo e acaba perdendo a identidade. Ou quando a gente cobra pouco, porque tem medo de rejeição, da pessoa falar, nossa, é muito caro. Né? Escolhe caminhos seguros e não os alinhados com a alma. Seguros por quê? Porque de repente é algo que a minha mãe queria, que meu pai queria, que a sociedade acha legal,
Mas será que eu quero realmente isso? Perfeccionismo. Perfeccionismo, gente, muitas vezes ele vai esconder a procrastinação, porque não tá bom o suficiente, não tá perfeito. E lembra do que o Bert Hellinger falou sobre perfeição. Primeira vez que eu ouvi essa frase, foi muito chocante para mim, eu juro que eu não entendi naquele momento. Depois fez muito sentido, né? O Bert falava, quem busca a perfeição inconscientemente busca a morte. Porque, gente, aquilo que a gente conhece como morte, nosso plano físico, a pessoa pode estar lá internada, tá mal, mas tá indo lá o eletro, para baixo e para cima. A hora que para, o que acontece? É perfeito, não é? Ou a pessoa trabalha muito e não se posiciona. Muita ação e pouca direção. 3. A vida está pedindo reposicionamento, não insistência. Tem fase que a porta não abre, porque o caminho atual não é sustentável. Porque o modelo não é o melhor. Ou o lugar onde você quer crescer exige uma nova versão sua. Isso não é castigo, é recalcular a rota. Então aqui o além disso, ó. Para você fazer essa prática por 7 dias. Um raio-x objetivo. Qual oferta eu vendo? Em uma frase clara. 2. Para quem exatamente? 3. Como as pessoas me encontram? Eu lembro isso uma vez que eu ouvi a pessoa falando, nossa, os outros têm que saber que a gente existe. 4. Quantas propostas eu fiz essa semana? Número real. Sem isso, a gente chama de não flui, mas às vezes é só falta de tração mensurável. Movimento interno que o Além sugere. O que eu estou tentando provar através do meu trabalho? Essa é uma pergunta para todos nós a gente se fazer. Quando o meu trabalho vira prova de valor, vem ansiedade, pressão, a energia fica pesada. Identidade. Trocar a identidade de tentando dar certo por eu sou alguém que constrói. Um passo por vez, sem romantizar e sem desistir. E tirou uma frase para você. A frase que o Além tira é, eu agora olho para a minha vida. Então, Além, tem esse seguidor aqui que fez a seguinte pergunta, ó. Por que meu emprego está demorando tanto? Vamos ver o que a Além vai responder aqui. Quando a pessoa pergunta por que meu emprego está demorando tanto, quase sempre tem 3 camadas acontecendo ao mesmo tempo. Primeiro, a vida está segurando para ajustar a direção. Mais uma vez, não é castigo, é calibração. 2, a mente entra em ansiedade e começa a vibrar escassez. Isso a gente tem que tomar muito cuidado no momento que a gente está vivendo agora. Essa ansiedade, né? A mente em ansiedade, ela começa a vibrar escassez. Terceiro ponto, falta clareza e movimento estratégico. Então, às vezes a pessoa até quer trabalhar, mas não está se posicionando com nitidez. Às vezes o emprego demora, que foi a pergunta aqui desse seguidor, não porque não é para você, mas porque tem algo em você sendo preparado para sustentar o que você está pedindo. Muitas vezes aquilo que a gente está pedindo, a gente não consegue sustentar. É como um curto-circuito, ou como lá, né, a energia está muito forte para o meu eu, para o meu receptor. Essa história que eu conto, né, que eu trabalhei 1 ano aí muito perto da Madonna, e para mim foi um paradoxo muito grande, porque antes de conhecer a Madonna pessoalmente, era ídola, era fã dela, né, ela era meu ídolo, e aquela coisa de adolescente, e de repente tá perto dela, uma coisa que a fã queria tanto estar perto, era tão difícil. Às vezes era tão insuportável, ela exigia tanto que eu queria sair correndo de perto dela. Ou seja, o meu receptor não conseguia suportar aquela luz ali. Na prática, quando o emprego não vem, ou quando alguma coisa que a gente quer, né? Aqui o seguidor perguntou do emprego, mas a gente pode usar isso para outras questões. Então, quando algo não vem, normalmente é um desses 3 sinais. Primeiro, direção. Você está mirando no lugar errado ou no qualquer coisa. Quantas vezes a gente fala isso? Qualquer coisa. Para! Enquanto a gente fica qualquer coisa, né? Esse final de semana eu refleti muito sobre várias fases da minha vida. Eu me deparei com isso. Eu falei, gente, como que eu pude aceitar qualquer coisa? Do tipo,
Ah, tá bom pra mim. Então, direção, você está mirando no lugar errado ou no qualquer coisa só para aliviar a pressão. Número 2, energia, sua busca está carregada de medo e urgência. A urgência vira escassez. Tô com coceira aqui, alergia, gente. Só mudança de tempo. Então, assim, quando a gente quer muito uma coisa e a gente fica ali, cadê? A gente trava o negócio de acontecer. Quem aqui é da época do telefone fixo? Quando não tinha celular? Quantas vezes a gente podia estar do lado do telefone, esperando o telefone tocar, esperando o telefone tocar, o telefone não tocava, o telefone não tocava. Aí, por exemplo, você falava assim, eu vou tomar banho. Você entrava no banho, o telefone tocava. Ou, vou ali no mercado. Você fechava a porta da casa, o telefone tocava. Ou não é? Esse é o poder do soltar, do famoso let go. Let it go. Let it go, soltar, não é desistir. É um dos ensinamentos muito profundos da Kabbalah. Quando a gente solta algo, a gente solta o controle de eu achar que tem que ser assim, que tem que ser assado. Você não deixa de desejar, seja um emprego, seja, o relacionamento, o dinheiro, enfim. Mas é pensar, talvez não é dessa forma. Eu tinha esse grande sonho de morar fora do Brasil. Eu achava que ia ser de um jeito A, foi de um jeito Z, mas aconteceu. Então não fica fixado naquele jeito que a gente acha que tem que ser. Então a gente falou de direção, falou de energia e agora tem a ação. Pode estar faltando consistência estratégica, né? Então, como ele perguntou do emprego, o Além respondeu. Currículo, posicionamento, networking, rotina de aplicação. E sugere aqui 3 níveis de exercício. O externo, como aqui a pessoa que fez a pergunta está procurando emprego, faça uma lista de 10 empresas-alvo e aplique com foco, não no desespero. Toda vez que a gente lembra disso, o desespero é igual a escassez. E às vezes pode estar lá o ego, que é a nossa parte sombra desesperada, falar, eu sou próspera, o emprego do meu sonho agora vem até mim, né? Ajuste seu currículo para uma vaga específica, não genérico, não qualquer coisa. Todos os dias, 3 contatos, seja LinkedIn, indicação, antigos colegas, constância. Interna, consciência emocional. O que eu estou tentando provar com esse emprego? Para muita gente é valor pessoal e isso pesa demais. Troque a frase, o emprego não chega por eu estou me alinhando e fazendo a minha parte. A gente tem que tomar muito cuidado também com as palavras que a gente fala, né? Toda palavra que a gente fala, todo pensamento que a gente tem, a gente está criando um espírito, uma entidade, uma forma ali de energia que a gente não enxerga. E a Kabbalah vai ainda mais longe, que tem um tempo para a gente viver. E quando a gente abre a boca para falar merda, a gente está tomando tempo de vida. Então, se pensar assim, isso que eu vou falar, será que vai me adicionar tempo de vida? Ou tá comendo meu tempo de vida? É forte isso, né? Identidade. Então, quem você está se tornando? Você está virando alguém que escolhe com clareza ou alguém que aceita qualquer coisa por medo? O emprego certo costuma chegar quando você sai do modo sobrevivência e entra no modo direção. Então, essas são as perguntas que o pessoal tinha feito lá nas caixinhas, que eu não consegui responder. Vou deixar essa live salva e vou colocar mais uma caixinha de perguntas no meu Stories. Converse com o Além. O Além, a minha inteligência artificial, da Ale Miranda, para que a gente possa ir além. Porque, como já dizia um grande aluno de Kabbalah, Einstein, o que é insanidade? É a gente continuar fazendo tudo igual, esperando um resultado diferente. Então, bora ir além? Link na bio, pode entrar na comunidade e acessar. 24 horas por dia está disponível, 7 dias por semana, além. Esses dias uma aluna falou, nossa, era 4h30 da manhã, estava batendo altos papos com você. Um beijo, gente, boa semana e que a gente possa ir além.